Não faz nem uma semana que a série estreou e vocês estão simplesmente arrasando nas teorias. Nesse meio tempo a gente fez 2 vídeos aqui no canal falando sobre a segunda temporada de Winx e vocês simplesmente criaram teorias incríveis. Então eu separei as melhores, tá bom? As que mais fazem sentido, pelo menos no meu ponto de vista, pra trazer aqui no canal. E se você tá assistindo esse vídeo agora e ainda não mandou a sua, me segue lá no Instagram e me envia por direct, porque daí eu seleciono as melhores e tô sempre trazendo conteúdo por aqui também. Afinal, se esse canal é nosso, não dá pra ser teoria só minha, não é mesmo? Então, sem mais delongas, já deixa o seu likezinho aqui embaixo, porque ajuda muito, muito, muito o canal. E bora começar com as teorias. A Lorelei, por exemplo, mandou: Tassi, e as lembranças da infância da Bloom? Tem ideia de quem pode ser a fada que estava com ela? Pois é, no momento em que a Bloom ela é mandada pela Rainha Luna a ficar em êxtase lá, congeladinha, bonitinha, ela tem várias recordações. Eu comentei para a Lorelei que eu acho que aquilo lá, na verdade, é a mente dela criando alucinações daquilo que ela queria que fosse verdade. Mas, é claro, como eu disse, isso é uma teoria e eu tenho certeza que vocês podem pensar em muito mais. Até porque se aquela pessoa realmente que estava sempre ali com ela foi uma pessoa de verdade, eu acho que é uma fada da mente. Porque a mãe da Bloom, a mãe adotiva da Bloom, não lembraria de tudo isso. E aí, pra você não lembrar de algo, alguém tem que apagar sua mente. Então, ou é uma fada da mente que estava ali com ela aquele tempo inteiro, ou era uma fada muito poderosa que consegue manipular os outros elementos, inclusive o da mente. Vocês acham que era real aquelas lembranças? Eu não sei. A Mariana tem uma teoria que fala que aquele livro que aparece, que é um livro que tá no acervo da Dona Luna, na verdade é uma referência ao Legendário da 7ª temporada do desenho. No desenho, o Legendário é um livro que tem o poder de trazer qualquer criatura mágica para a vida real se a Celina ler a história dessa criatura em voz alta. Não lembro quem era a Celina. Então, na hora que a Beatrix contou para Estela a história do Sombra, ele apareceu porque foi invocado por um legendário. Por isso que o Darkar vai querer reviver ela na próxima temporada. Não sei se viajei muito, mas isso na minha cabeça faz muito sentido. Falo pra vocês que eu parei na 3ª temporada do desenho, então não faço noção do que seja um legendário e tudo mais. Mas como a gente percebeu nessa 2ª temporada, tem muita referência do desenho. E por se tratar de uma história de fantasia onde tudo pode acontecer, gente, o céu é o limite. Então assim, se a Beatrix tiver esse poder, faz sentido o Darkar querer sobreviver ela, né? Ou reviver ela mais ainda. O Sam mandou assim: uma teoria bem merda, mas vamos lá, Sam. Eu acho que se a Beatrix for irmã da Bloom, isso significa que o Sebastian mentiu pra ela. Talvez a Bia seja uma trocada. Se ela for, o passado dela pode ser ainda mais sombrio. Sobre as Trix, elas realmente vão aparecer. Agora, como? Eu acredito na possibilidade das duas serem irmãs, que é a Bloom e a Beatrix. Aliás, eu tinha esquecido completamente que a Beatrix era ruiva, tá? Sim, também acho que a Beatrix não vai fazer parte das Trix por muito tempo, até porque eu acredito que as irmãs dela sejam devotas do Lorde Darkar. Se a Bia voltar do mal por conta dele, é bem provável que quando as Winx forem enfrentar ele, isso acabe enfraquecendo, ou enfraquecendo no caso, o controle que ele tem em cima dela. A gente já comentou quando a 1ª temporada da série saiu e que as duas foram encontradas em Asterdel, que elas tinham essa possibilidade de ser irmãs. E aí a gente ficou todo nesse questionamento. Eu, Tassiana, acredito que quando você é parente de alguém, quando você tem uma troca sanguínea, você tem o mesmo elemento daquela pessoa em específica. Como, por exemplo, a Flora, a Terra e o Sam, eles são parentes, né? Ainda que a Flora seja uma prima de segundo grau, ela é parente e todos eles trabalham com um elemento único, que é o elemento da Terra, cada um fazendo a sua determinada função. Outro exemplo, a Rainha Luna e a Estela, mãe e filha, as duas trabalham com o elemento da luz. Inclusive, deixa eu falar pra vocês, pra quem ainda não viu, no final do meu vídeo de teorias eu falo uma teoria muito fora da casinha, por exemplo, sobre a Bloom e sobre o Lorde Darkar ou a Lorde Darkar. E eu acho isso muito louco, porque na minha cabeça essa teoria faz muito sentido. E aí, às vezes, quando eu vou expressar pra vocês, ou quando eu vou falar num vídeo, eu fico tipo, as pessoas vão achar que eu sou muito louca. E aí eu acho maravilhoso quando vocês comentam, meu Deus, tá, faz muito sentido, eu não sei o quê. Então, se você ainda não viu aquele vídeo de teorias, que são as minhas teorias da Tassiana, assiste lá depois, porque eu acho que vocês podem gostar também. O Bruno mandou: eu acho que o diretor pode ser o Silva ou o Harvey,
que é o pai da Terra, assim que ele voltar junto com o Sam. Mas achei incrível sua teoria de ser o professor Avalon e ser o Avalon o Arthur. O Arthur, pra quem não lembra, é o tio da Stella, isso eu comentei lá no meu vídeo de teorias. No desenho, o verdadeiro Avalon é sequestrado e um farsante fica no lugar dele. Gente, essa junção aqui final do Bruno casou muito com a minha teoria que eu comentei nesse vídeo, que foi o lance de quem seria o novo diretor. Muita gente estava comentando que poderia ser a Rainha Luna, e eu acho bem difícil porque a gente não pode esquecer que ela é uma rainha, e como ela é rainha, ela tem muitos deveres e não caberia a ela colocar mais um na lista, que seria cuidar de adolescentes. Então eu acho que vai ser alguém colocado, e de verdade, de todas as possibilidades, pra mim, ou é o Silva ou vai ser o tio da Stella, e esse lance, né, dele ser o Avalon, que foi o que eu comentei, e fazer sentido porque o Avalon foi trocado, mano, Bruno, obrigada por complementar minha teoria, porque agora faz muito mais sentido na minha cabeça. O Dunin falou, eu acho que não é a mãe da Bloom. Tem uma teoria que essa mulher vai usar a Bloom para poder sair desse lugar e depois que ela sair, ela vai tirar a máscara e ser a grande vilã da temporada. Eu gosto dessa possibilidade. Meu grande medo é que a terceira temporada funcione exatamente como a segunda e como a primeira. Quando no primeiro episódio alguém morre ou alguém é ferido e no último episódio alguém se transforma e existe a grande guerra. Eu não gosto dessa frequência, eu gostaria muito que eles mudassem alguma coisa na terceira temporada. O Alisson mandou assim, oi Tassi, bom dia, vim pelo vídeo das teorias. Então, aquela sombra pode trazer a Beatrix de volta à vida numa versão maléfica, onde ela se esquece de tudo e a partir dali essa sombra começa a manipular a mente dela. E no final ela acaba se lembrando e salva as Winx de novo. Entendi. Faz sentido. Tem muita gente dando essa possibilidade de que como essa tal sombra que é maléfica vai ressuscitar a Beatrix, o que, gente, é óbvio, essa parte é certeza absoluta, eles não vão tirar uma das melhores personagens do desenho, ou no caso da série agora, existe muito essa possibilidade de como vai ser um ser maligno que vai trazer ela de volta à vida, isso fique, né, com alguns resquícios dentro dela, é o que tornaria ela ainda mais maléfica, se é que a gente pode dizer que a Beatrix era má em algum momento. E sobre o diretor, acho que vai ser pro Avalon sim. E o Marcos, ele não morreu? Porque o Andros mata ele pra dar ele no lugar da Beatrix. Gente, não, o Marcos, ele não morreu, pelo menos foi o que eu entendi. Ele chega no Marcos e ele dá uma chave aqui pra ele poder desmaiar. Tanto que eu acho que se você entregasse uma fada morta para o Sebastian, ainda assim os Skrulls não conseguiriam tirar o poder daquela fada, porque eu acho que depois que ela morre, o poder dela, né, se solta. E a Flora, eu acho que a mancha vai sumir em um tempo, ou vai ficar cicatrizes. Ela e a Musa vão se transformar, então, na terceira temporada. O lance da Flora, teve gente que comentou algumas coisas aqui, mas eu já quero perguntar pra vocês antes de mais nada. Você acha que a Flora perdeu os poderes dela de fato, ou você acha que ela recuperou no momento em que o Sebastian for morto? O Arthur me mandou lá pelo Instagram um lance relacionado às meninas se transformarem, só que eu acho que essa teoria dele aqui cabe bastante no lance da Flora ter perdido os poderes. Ele manda algo chamado Blue Mix. É a transformação de uma fada para recuperar os seus poderes quando eles foram removidos por causa de um feitiço. Para ajudar as suas amigas Winx, Bloom dá uma parte do seu poder para que depois consigam com as transformações devolver esse poder de volta. Como a gente viu no lance da transformação, tinha os cristais ali convergentes, quebrado, e muita gente falou que por causa dos cristais que a Stella, a Terra e a Aisha conseguiu se transformar. A Bloomzinha é realmente a chave. O problema é só trazer a Bloom de volta agora, né? O Jonah já mandou assim pra mim sobre a Flora também. Tassi, eu acho mesmo que a Flora perdeu os poderes. Os raspadores absorvem a magia e passam para um hospedeiro, certo? Assim como os raspadores passaram a magia da Musa para o Sebastian e quando ele morreu a magia dela voltou, mas no caso da Flora, os Scraps não passou a magia dela para ninguém, então provavelmente a magia dela se foi junto com eles. Por isso a Flora está tão triste, ela ficou com cicatrizes físicas e mentais. E depois que eu fiquei pensando que faz um sentido, porque de fato ela colocou um lance ali, né, na manipulação dela para que quando os Scraps atacassem, eles morressem naquele determinado momento. Quem são as meninas se transformando? A Flora foi a grande salvadora de todo esse rolê, entendeu? O Castiel falou, Diamond Hill é o reino da Ice. Ele é abordado na 8ª temporada, onde é explicado que uma bruxa amaldiçoou o reino dela e provavelmente esse lugar vai estar perto do que era Dominó. Você se imagina se na verdade a Bloom for, assim, do mesmo reino da Ice e de fato ela é a Beatrix
ter alguma conexão se a Beatrix for mesmo a irmã da Darcy e da Isabel, que no caso todo mundo já tá deduzindo que é a Ice. O Rair falou um pouquinho mais sobre isso, ele mandou assim: em 2019 saiu a 8ª temporada do Clube das Winx em desenho, e nessa temporada conta a história da Ice, uma das Trix, mais detalhadas e suas motivações. Por exemplo, a gente descobre que a Ice era uma princesa de um reino chamado Diamond, e ela tinha uma irmã mais nova que se chamava Isabel. Então talvez a Beatrix seja a Ice. Meu Deus. Vamos lá, vamos continuar. Só que um dia elas estavam juntas lá no reino delas e do nada chegou uma bruxa com poder de gelo e destruiu o reino de Diamond. E ainda enfeitiçou a irmã mais nova da Ice, a Isabel, transformando-a em uma raposa da neve. E a Ice jurou vingança e se tornaria uma das bruxas de gelo mais poderosa ainda. Então eu acho que a Stella vai procurar esse reino de Diamond e que isso explica o fato da Beatrix estar em Asterdel quando a Rosalind destruiu. Will foi uma das bruxas de sangue que sequestrou a Beatrix do reino, né, de Diamond, e levaram o mesmo para o lugar onde a Bloom estava. Aí vamos ver na série como eles vão adaptar as histórias, já que no desenho as Trix elas não são irmãs, elas só simplesmente se conhecem e têm uma ideia ali em comum e acabam, né, praticando tudo junto, mas de fato elas não são irmãs de sangue. Faz sentido, porque daí nesse rolê de se elas fossem irmãs de sangue, elas, né, e na minha mente esse lance de todas ter o mesmo elemento, não teria por que cada uma ter um elemento diferente. E pra fechar, esse lance da Bloom ter 1000 anos e não tem 1000 anos, a Modo Mania mandou a teoria dela que faz super sentido. Tá, deixa eu explicar. A Bloom, tipo, a alma dela que é antiga. Esse corpo da Bloom seria a criança que estava doente da Vanessa. Em outras palavras, a Bloom seria praticamente a própria Daphne na série, ou a alma dela. Então a alma dela ficou presa por todos esses tempos, daí se soltou e foi pro corpo da tal trocada, que é realmente a filha da Vanessa. É uma teoria, acho possível, queria entender por causa do lance da ruiva ali na história, e aí já entra no final uma mulher ruiva ali no mundo das sombras, mas enfim, esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Como deu pra perceber, a 3ª temporada nem estreou ainda, e calma, porque eu acho que vai estrear assim, fica tranquilo, mas a gente já tem um monte de teoria pra chamar de nossa. Não esquece de me mandar a sua e fica de olho aqui no canal, ativa as notificações, porque assim que a gente tiver confirmação, sempre que tiver coisa nova, tem vídeo aqui nesse canal e você não pode perder. Um beijo, eu vou ficando por aqui, tchau!